Então, não é que o mundo digital vai acabar com o papel ou com a mão escrita. Não, só vai haver um reposicionamento dentro do sistema de toda a estrutura. Os diversos suportes, eles irão conviver tranquilamente. Tanto o pendrive, o PDF ou até o EPUB, não importa o suporte, vai haver uma realocação dentro do sistema. É claro que um sempre vai predominar. Quem precisa de internet. E aí, pensando então em toda essa evolução, que a gente chega no pendrive, no PDF e tal, eu queria falar com vocês sobre a computação em nuvem. Não entendi. Que seria um outro tipo ainda de armazenamento de conteúdo. Tá dentro da máquina. Não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa sobre a computação em nuvem, cloud computing. Não sei se vocês costumam ir em contato. Na verdade, assim, é uma nova forma de computação e de armazenagem de conteúdo. A gente salva o nosso conteúdo na rede. É um conjunto de computadores que estão interconectados. E se a gente pensar que os computadores sempre são operados por indivíduos, a gente pode dizer que é um conjunto de indivíduos interconectados. Nesse contexto, a propriedade exclusiva, ela perde totalmente a importância. Um exemplo é esse que eu estou usando, esse programa, o Prezi. O Prezi é um programa que eu usei para montar essa apresentação. E toda essa apresentação, ela está salva na nuvem, está na rede, ela não está no meu computador, nem no meu pendrive. Ela está na rede do Prezi. Então, quando vocês chegarem em casa, se vocês entrarem no site e jogarem o título da palestra, vocês vão encontrar lá, tudo lá. Toda essa apresentação para vocês acessarem. Então, a gente sai do físico. A gente não precisa mais estar ali pegando aquele conteúdo, mas ele está salvo, na nuvem. E aí vem aquele medo, ai meu Deus, eu fiz a palestra e aonde que está? E se eu perder isso que tá na rede? Eu preciso pôr no pendrive. Não, é só um período de transição. A gente não precisa necessariamente ter físico. Um exemplo bem banal de computação em nuvem é o e-mail, que todo mundo usa. O e-mail também está na rede, está na nuvem. Você acessa na China, você acessa aqui, em qualquer máquina. São todas as máquinas interconectadas, independente de onde você está. Um outro exemplo ainda seria, não sei se vocês conhecem, aquele programa, o Picasa. Picasa é um programa que a gente coloca foto. Então, você também não salva sua foto no computador, você salva a foto na rede do Picasa. E aí, qualquer pessoa que você permitir pode acessar a sua foto, fazer o download da foto. Ou você, quando você não está aqui, não está com o seu computador, você consegue ver a foto onde você estiver. Então, é isso. A gente muda a gente passa do físico para a nuvem. A gente está nesse momento de transição. É um novo modelo de processamento de dados. E pensar nisso, que na verdade os computadores eles não são mais máquinas isoladas. Eles são meras ferramentas de acesso à internet para te levar à rede. Ok? Até aqui? Exatamente. É nisso que a gente tem que pensar no futuro da nuvem. Qual que é a segurança? Como que a gente vai migrar de uma nuvem privada para uma nuvem pública? É nisso tudo que agora a gente vai ter que começar a resolver. Principalmente quando tudo isso... Tem pouca coisa, tudo bem, daqui a frente. Exatamente. Resolver. Como que a gente vai limitar quem acessa uma ou outra? Nos menores a gente já consegue. Por exemplo, o meu e-mail só eu acesso. O Picasa você também tem um nível de privacidade. Mas até que ponto é seguro? É tudo isso que vai ter que ser visto, principalmente quando se popularizar. A computação em nuvem, então, está dentro desse contexto de cyberespaço, de compartilhamento, de interação. É todo mundo trabalhando conectado e junto. É a socialização do conhessimento. Não é mais individual. É a mobilidade. Você pode ir para onde você quiser, que o seu conteúdo está na nuvem. Está na rede, você não precisa levar. Está no celular. É a mudança da natureza da memória. Por quê? A memória ela já não está mais nas pessoas em si, como por exemplo era quando predominava na linguagem oral. A memória estava nas pessoas.
que passavam de geração para geração. Depois, a gente pode dizer que a memória veio para o papel, para o impresso, para o físico. Mas e agora? A memória não está mais nem no computador, está na nuvem. A gente vê até uma diferença assim, que vai refletindo. Se a gente pensar antigamente, como que os idosos não eram mais valorizados? Como que havia um maior foco? Por quê? Porque o conhecimento estava neles. Eles eram a memória. Com o passar do tempo, quando a memória foi se tornando externa, tanto no papel quanto em outros suportes, a gente foi vendo que também o valor também foi diminuindo. A memória já não era mais do ser humano em si. É claro que não somos pessoas sem memória. E também há a possibilidade de hipertexto. Então, se você lê um texto e você vai linkando com outros hiperlinks, pode ser que o texto que eu estou lendo não é o mesmo que você está lendo. Porque eu vou ampliar para outros pontos e você vai ampliar para os pontos daqui. Então, na verdade, o hiperlink e o hipertexto vão possibilitar leituras diferentes para o mesmo conteúdo. Depende das ligações, das conexões em rede que você vai fazer. E aí tem essa frase do Pierre Levy, que eu também gosto bastante. Ele é um estudioso francês dessa era digital, do cyberespaço. Ele esteve aqui em São Paulo no ano passado. Não sei se alguém teve a oportunidade de vê-lo no Sesc Santana. Deu uma palestra bem interessante. E aí ele fala: o cyberespaço encarna um dispositivo de comunicação qualitativamente original, que se deve bem distinguir das outras formas de comunicação, de suporte técnico. A imprensa, a edição, o rádio, a televisão, todos eles funcionam segundo um esquema de estrela, ou seja, um no centro para todos. Um centro emissor que envia mensagens na direção de receptores que são passivos e, sobretudo, os que estão isolados um do outro, cada receptor em uma ponta da estrela. No cyberespaço, trata-se da comunicação conforme um dispositivo todos para todos. São todos produzindo para todos. Todos são produtores e receptores. Não é mais um para vários isolados. São todos interconectados, produzindo para todos. Então, a gente muda para o esquema de um para muitos e passa para o esquema de muitos para muitos. O exemplo mais básico disso é a Wikipedia, que é todo mundo construindo junto o conhecimento que está ali na enciclopédia. Muitos para muitos. Até então, era lá 1 ou 2 ou 3 autores que faziam uma enciclopédia. Agora é todo mundo compartilhando, socializando o conhecimento. Como é que a gente valida a Wikipedia? Aí que tá. Os próprios... Você vê um monte de abobrinha lá e você acreditar nisso. Mas os próprios produtores que vão ter que validar, porque eles colaboram também. Se eu escrever um monte de abobrinha, você pode ir lá e me corrigir. Você também pode produzir. Aí, como é que a gente valida um conteúdo desse? De muitos para muitos. Se a fonte é confiável? Sim, num contexto acadêmico, a fonte é o que vale. Mas e num contexto não acadêmico? Uma informação que tem ali no Wikipedia que não é necessariamente uma É a produção em rede. São todos produzindo juntos. Se alguém escrever alguma coisa sem validade, o outro vai validar ou não. A rede vai validar ou não aquele conteúdo. É passando do nós para o eu. E o poder econômico do coletivo. Então, a força que o coletivo agora tem, economicamente pensando. Cada vez mais a gente tende a formar comunidades de prosumidores. O que seria isso? Seriam os produtores e consumidores ao mesmo tempo. São aquelas pessoas que produzem o que elas mesmas vão consumir.
é a ideia da customização. Então, eu quero um tênis que é assim, 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 e aí esse tênis é produzido e eu vou consumir. E eu mesma vou lá comprar. Então, o produtor e o consumidor já estão se esbarrando no mesmo elemento. Na maioria das vezes, isso acontece online. Então, é o compartilhamento das informações, é a colaboração em projetos customizados, é compartilhar produtos, trocar dicas, ideias, ferramentas. Na maioria das vezes, tudo online. Tem uma coisa, você escreveu uma palavra errada. Eu vi. Como é que você pode corrigir? Posso corrigir. Você também, se estivesse na rede. Se estivesse numa rede com uma nuvem aberta, você poderia atuar nela, fazer, interferir, mudar a ordem do slide, se fosse alguma coisa aberta. E aí, então, o que você tinha perguntado, qual o futuro da era da nuvem? Onde que a gente vai parar? Para onde que ela vai evoluir? Vocês têm algum palpite? Onde que a gente vai chegar? Outra escala. Agora que nem reconheceu. Pensando um pouco, a gente pensa que, na verdade, a gente vai cada vez ter uma sociedade mais em rede. A gente estaria entrando numa era da democratização da rede, democratização do conteúdo, da informação, maior acesso, cada vez mais. O Máximo De Felice é um professor da ECA, que trabalha bastante nessa área de digital. E no ano passado eu assisti uma entrevista dele na TV e eu acabei não conseguia nem a referência. Mas ele conversando dentro do contexto que a gente estava de eleição, ele falou: os partidos políticos serão substituídos por redes de cidadãos. Então a ideia de rede não está só nisso que a gente está falando até agora de evolução mesmo do livro, do mercado. Não, a ideia da rede vai entrar em todas as esferas. Pensando nele até na esfera política. Redes de cidadãos, redes de grupos. Um outro ponto para o futuro da nuvem é que a gente vai ter que decidir como que a gente vai lidar com questões como a de segurança, que ela tinha comentado antes. Então, como que a gente vai migrar de uma nuvem privada para uma nuvem não privada? Como que uma não vai esbarrar na outra? É tudo coisas que vão ter que ser definidas no futuro da rede. E essa aqui é uma aliança que está sendo criada entre algumas empresas para definir os padrões específicos da computação em nuvem. Porque qual que é o interesse, por exemplo, das empresas? Se a gente pensar que elas não vão, por exemplo, precisar comprar um software físico. Elas não precisam ir na loja, ir lá e comprar o programa e instalar em cada uma das máquinas. Elas podem usar o software que está na rede. E aí elas vão pagar por uso, proporcional ao uso. Não é que vai ser um software de graça. Não, mas ela vai pagar por cada uso que ela fizer. Isso significa milhões em economia de infraestrutura da empresa. Ela não precisa mais ter o software físico em cada máquina. Um outro ponto também para o futuro da nuvem é a ideia de popularizar. Então, é levar para um mercado que ainda está receoso e não compreende muito bem o que é o cloud computing. E também discute a ideia de que a gente vai chegar num ponto que as nuvens elas vão conseguir identificar que tipo de computador que está efetuando o acesso e o sistema mesmo vai poder oferecer os recursos mais adequados para o que você precisa. Muito lento. Então, o sistema mesmo vai fazer esse reconhecimento e te oferecer as suas possibilidades para você. O seu perfil customizado. Pensando em tudo isso, então, na verdade, o que a gente está vivendo é uma nova forma para a experiência do conteúdo. Então, o mesmo conteúdo, ele pode ser lido no livro, ele pode ser lido no pendrive, ele pode ser lido num e-reader ou na rede. Mas a experiência da leitura, a experiência do acesso àquele conteúdo vai ser diferente em cada suporte. É uma nova forma, com as nuvens é uma nova forma para essa experiência do conteúdo.